esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro seminarista. Maravilha, coisa boa. Eu queria, em primeiro lugar, recordar que nós, o bispo dessa diocese, com todos os missionários, missionárias e amigos e amigas da Canção Nova, nós ainda estamos rezando todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, por nossos seminaristas. Gratidão que o acidente não foi tão grave, mas dia 30, nós sabemos, 30 de agosto, faleceu o Tiago, e temos ainda 2 meninos, o William e o Felipe, na UTI, e bastante grave um deles. Então nós ainda estamos rezando, mas nós também não queremos obrigar Deus a fazer aquilo que é o nosso desejo e o desejo dos familiares desses meninos, mas que a vontade de Deus aconteça. Mas o nosso desejo é que eles voltem a ter saúde e que eles possam voltar à vida normal e possam ser bons padres e evangelizar, divulgar a palavra do Senhor. Então esta graça, este dom, nós pedimos sim a Deus, se for da vontade dEle. Mas nós também secundamos a nossa vontade a dEle, Ele é que tem que saber. Em todos os casos, nós nos mantemos em oração, em sintonia de prece, também com os familiares desses meninos, e Deus escuta, nós sabemos disso, Deus não é surdo à voz dos seus filhos e das suas filhas. Então temos certeza de que num caminho livre e reto, a nossa prece tem acesso ao coração de Deus. E também agradecemos a todas as pessoas que já têm manifestado sua solidariedade ou que no silêncio do seu coração oferecem a prece, também aquela torcida humana pela recuperação da saúde dos nossos seminaristas. Palavra de Deus muito rica hoje, como eu já dizia no início. Hoje a igreja lê capítulo 15 de Lucas, especialmente do capítulo 9 até o capítulo 19, são 10 capítulos centrais no Evangelho de Lucas, onde Jesus decididamente vai até Jerusalém. E nesse percurso, ele vai ensinando os seus discípulos, aqueles que acompanham ele. São muitíssimas parábolas que nosso Senhor usa, mais de 15. E no meio disso, temos estas parábolas que nós ouvimos hoje, essas duas, ainda tem aquele do filho pródigo, que são parábolas muito similares,
que nos falam e nos revelam a bondade, o amor, o jeito de ser do coração misericordioso de nosso Deus. E Jesus, ele usava desses artifícios para falar do Pai, falar da bondade do Pai, falar do amor do Pai, falar do coração do Pai, colocando para fora, quase que visível, o coração que bate e o coração que age, o coração todo voltado para os seus filhos, suas filhas, e de modo muito particular aos pecadores, aqueles que se distanciaram do Senhor. Nesse sentido, o texto que nós lemos de Paulo, Timóteo, Paulo fala de maneira maravilhosa e muito agradecido, ele recordando que antes ele se considerava santo, puro, nem precisava do perdão de Deus, nem sabia que tinha este Deus Filho, este Deus maravilhoso, todo misericordioso que Jesus veio revelar. São Paulo, pelo contrário, ele lutava contra Jesus, ele caçava os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus. E ele nos fala que ele foi alcançado por Cristo. Cristo foi ao encontro dele, quando ele, todo autossuficiente, pensava que ele era quem estava salvando as pessoas através das pregações, da observância ritual e legal de toda a lei da Torá e dos profetas. E ele foi alcançado pelo Senhor. Então ele conta como a vida dele mudou, como ele começou a ter uma compreensão nova e diferente de nosso Senhor. E ele diz que nosso Senhor veio para salvar os pecadores, ou seja, todos nós. Quando nós começamos a nos dar conta da nossa vida, quando nós nos damos conta de quem é Deus, nós começamos a perceber que nós de fato precisamos do amor de Deus, que nós sempre estamos longe de Deus. A bondade de Deus, ela sempre nos supera infinitamente, e por isso nós precisamos nos colocar humildemente, suplicando a visita de nosso Senhor. E por falar em visita de nosso Senhor, como é curioso que Jesus tantas vezes e mais vezes ele entra na casa dos pecadores. Como é curioso que nosso Senhor convive com pessoas de má fama. E aí eu me perguntava, enquanto escutava a leitura agora, mas também já em casa, enquanto meditava esse texto, quando é que vocês, ou as pessoas que me conhecem mais, quando é que as pessoas que têm convívio próximo comigo, quando é que essas pessoas puderam me enxergar junto a pessoas de má fama na sociedade? Eu mais ou menos fujo disso. Eu não busco visitar grupos e famílias que eu sei que vivem em pecado. Nosso Senhor não, Ele ia ao encontro dessas pessoas. Nós parece que sempre buscamos ambientes mais sagrados, mas na ótica de nosso Senhor parece que o ambiente mais sagrado dele é lá onde as pessoas se distanciaram do Senhor, lá onde as pessoas exatamente precisam do auxílio do Senhor. Ou como diz Jesus, eu vim para os doentes, eu sou médico, eu não vim para aqueles que não precisam da saúde, eu vim para aqueles que precisam da saúde. E nosso Senhor meio que se mistura com estas pessoas. E existe uma força atrativa entre Jesus com os pecadores, os publicanos, e destes pecadores com Jesus. Parece que eles se buscam, eles se atraem. Existe uma sensitividade, uma empatia. Parece que os dois querem se morar, um quer estar com o outro. Por quê? Porque nosso Senhor, o amor dele, a misericórdia dele, não quer perder ninguém. E estes, porque eles percebem que não são julgados por Deus, eles se sentem à vontade com Deus. Nós, no nosso dia a dia, nós não nos aproximamos das pessoas que falam mal de nós. E nós sabemos quem não gosta de nós, nós sentimos isso dentro de nós. E nós não sentamos nem perto na igreja dessas pessoas. Não visitamos as casas dessas pessoas. Não ligamos para essas pessoas, porque a gente sabe que não gosta da gente, falam mal. Nosso Senhor fala bem dos pecadores. Ele os atrai, Ele não obriga ninguém, mas Ele os atrai. E eles percebem isso. Nosso Senhor, Ele não cria dois grupos de pessoas. Estas pessoas são meus filhos, minhas filhas. Estes aqui, não quero saber deles. Não. Nosso Senhor foi enviado ao encontro daqueles que precisam dEle. Nosso Senhor, como nós ouvimos, para nos falar disso, hoje, Ele criou
a partir do contexto da época dele, ele criou esta história do pastor e da ovelha. E ele está rodeado por publicanos, pecadores, e lá longe tem os fariseus olhando para ele, atentos para poder pegá-lo, para terem motivo para colocá-lo no alto da cruz. E nosso Senhor, de maneira muito simples, conta uma história que todo mundo meio que conhece. Tinha um pastor cuidando do rebanho e tinha 100 ovelhas. E uma, pelo deserto, pelas pedras, pelos matos, se perdeu. O que esse pastor fez? Ele deixou as 99, o que talvez nenhum pastor faria, porque é deixar desprotegido 99, e ele vai ao encontro daquela uma que se perdeu. E o texto diz, e vai procurar até encontrá-la. E encontrando-a, coloca nos ombros e vai para casa alegre, feliz, e fala de todo mundo, da ovelha que ele encontrou. E Jesus, é Jesus que fala, e Jesus diz assim: no céu tem mais alegria por um pecador que se converte do que 99 justos. Quando tem um acidente aéreo ou uma pessoa que está em acidente, ou alguém que se afoga no mar ou em grandes rios, nós sabemos que a busca acontece uma semana e meia. Depois, se não encontram sinais, a busca acaba. Param de buscar, de querer encontrar aquela pessoa que não foi encontrada, que se perdeu. Como foi o caso daquele avião Air France que caiu no mar uns anos atrás. A uma certa altura pararam as buscas, não foram procurar todos os corpos, todos os vestígios, não. O texto que nós lemos não fala assim. O texto diz que ele vai, ele procura, ele busca até encontrá-la. Ele não para, Deus não para. Deus não desiste do pecador. Deus não desiste de nós, de ninguém de nós. Deus vai atrás, busca, investe. E outro elemento muito bonito, um detalhe fantástico é o seguinte: nós nunca conseguimos ser perdidos por Deus. Nós podemos nos esconder dele, nós podemos nos perder de Deus ou nos perder de nós. Nosso Senhor sempre nos alcança com o olhar dele. E ele sempre vai atrás, ele caminha, ele busca, ele se informa e ele encontra. Ninguém de nós consegue se esconder do amor de Deus. Quando nós pensamos que nós estamos longe de Deus, nós não estamos longe de Deus. Se vocês querem ler um salmo bonito, leiam em casa o Salmo 139. Para onde fugirei longe do teu espírito? Se eu fugisse, me escondesse atrás dos mares, mesmo lá, a tua mão me tocaria e me acharia. Deus é aquele que é o mais próximo de nós. Ele nos encontra, Ele está conosco. E Deus faz aquele movimento dentro de nós para que nós nos deixemos encontrar. A graça de Deus sempre vem primeiro. Sempre vem primeiro. Deus sempre se antecipa. O que nós precisamos aprender na nossa vida não é nós buscarmos a nossa salvação, mas é nós permitir que o amor de Deus nos encontre. Acima de tudo, é nós nos darmos conta do quanto Deus nos quer bem, nós sermos amados por Deus, acolher a dádiva que Deus nos oferece de maneira gratuita. Então a primeira ação nossa é como que a passividade, mas uma passividade ativa dentro, receber a graça de Deus. A graça de Deus está derramada sobre nós. Jesus veio, Ele é a graça de Deus, e Ele veio ao nosso encontro, Ele se entrega a todos nós. Acolher a graça de Deus. Esta ovelha acolheu a graça de Deus. E quando Jesus encontrou a ovelha, Jesus não xingou aquela ovelha, não bateu nela, e não fez ela voltar pelo trilho, até no meio das outras 99 ovelhas. O que Jesus fez? Jesus pegou a ovelha, colocou ela sobre os ombros e foi para casa. Qual é a mãe, quando uma criança dá os primeiros passos, corre, e ela cai? A mãe vai lá e enche de tapas e de chineladas. Qual é a mãe que faz isso? A mãe não vai lá e coloca as mãos por debaixo da criança para levantá-la, e a mãe se carrega das crianças e leva ela junto com ela até um lugar seguro? É a dinâmica do ser humano, porque nós temos Deus dentro.
Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então as nossas atitudes, as mais bonitas, as mais humanas, elas são divinas. E nosso Senhor hoje se carrega desta ovelha. Todos nós somos ovelhas, todos nós somos filhos e filhas de Deus. E nosso Senhor não se esquece de nenhum de nós. Nós, com os nossos pecados, com as nossas fragilidades, com os nossos desleixos, nós também nos distanciamos como que de Deus. Nós damos as costas a Deus. Nós começamos a ficar frios na percepção do amor de Deus. E ao nós nos distanciarmos de Deus, nós entramos na sombra. E nós vamos mais longe. Nós entramos na morte. E nosso Senhor, Ele vai nos buscar, não só lá no fim do deserto, não só lá no meio das pedras e do capim. Nosso Senhor vai nos buscar nas sombras, Ele vai nos buscar na morte. Por isso que nosso Senhor entrou na morte. Por isso que Ele entrou na morte. Por isso que Ele aceitou morrer. Ele entregou a sua vida por nós. E de dentro da morte, Ele nos encontrou, nós nas sombras. E o que nosso Senhor fez? Ele nos colocou na luz, Ele se carregou de nós. E Ele vai ao encontro do Pai, feliz. Pai, veja só, recolhi todos são teus. E tem festa no céu, tem alegria no céu. Esta é a boa nova que nosso Senhor nos traz hoje. Esse é o coração de nosso Deus. Esse é o coração de nosso Deus que o nosso Papa não está cansando de se falar neste ano jubilar, nesse ano da indulgência, nesse ano da misericórdia. Nosso Papa fala e fala, busca explicar com exemplos, com as atitudes dele, o que é a misericórdia. Esse Deus misericordioso que nos surpreende sempre. Aliás, é bonito que todos vocês comprem, nós compramos tanta coisa neste mundo, comprem esse livrinho que ele escreveu agora, sobre a maravilha do amor de família, a alegria do amor, Amores Letícia. Vale a pena comprar aquele livro. O Papa recorda tudo aquilo que a igreja sempre falou sobre a maravilha da vida matrimonial, mas o Papa também vai desenhando algumas pistas pastorais, também quando o casal se desvia da sua estrada. É bonito ver como o nosso Papa, de maneira linda e positiva, consegue entender, e ele propõe de novo a maravilha da vida de família, da aliança do homem e da mulher diante de Deus, em Deus, por causa de Deus e em nome de Deus. É bonito, busquem ler aquilo lá. E o Papa também deixa claro que para a igreja, como para Jesus, mesmo os casados que já estão na segunda união, na terceira união, eles não estão e não podem estar longe de Deus, não podem estar longe da igreja e não podem estar fora da igreja. E o Papa usa uma palavra muito firme: não são excomungados, que eles sejam acolhidos. Mesmo se eles não têm a plena inserção no corpo da igreja, mas eles têm um lugar de predileção dentro da igreja. Eles devem ser acolhidos. Ninguém pode, por causa de um fracasso, por causa de um pecado, se sentir de segunda classe, se sentir rejeitado. Então o nosso Papa, ele busca abrir esses espaços de bom pastor, de misericórdia. Nós bispos, padres, nós ainda estamos ali lendo este texto. Nós fazemos reuniões, estudamos o texto, porque nós também não estamos ainda conseguindo entender tudo aquilo que Deus nos quer falar através do Papa. Nós ainda não sabemos bem o que nós vamos dizer de fato para os fiéis. Quem está na segunda união, como é que ele pode proceder exatamente? Mas é um texto bonito que nós precisamos ler. Leiam esse texto. Nós vamos ter encontro agora ainda, mês que vem, em Itaici. Todos os bispos de São Paulo e os outros bispos também se reúnem para que nós cada vez mais, cada vez melhor e cada vez com mais profundidade possamos acolher aquilo que o nosso Papa foi inspirado por Deus para escrever, para que nós possamos entender e possamos acolher estas pistas pastorais que Ele está desdobrando para todos nós. Então, viver o amor misericordioso, viver o amor do bom pastor, em todas as situações da nossa vida, deve ser possível. E eu diria assim, Jesus olha para nós e Ele espera que nós todos tenhamos um coração misericordioso, que ninguém se sinta julgado por nós, a começar por nós pastores, que ninguém se sinta julgado.
E eu deixo então hoje esse desafio diante dessa palavra rica da liturgia do dia de hoje. Quem sabe, nós, bispos, padres, missionários, missionárias, quem sabe a palavra de Deus não nos provoca a nós não ficarmos nos nossos recintos seguros. Quem sabe a palavra de Deus nos convida a nós irmos além, irmos lá onde nós nunca fomos, ir lá onde todo mundo diz que é perigoso ir ao encontro das pessoas que têm concepções de vida diferentes do que nós, que não vivem o Evangelho, ou que ainda são contra a palavra do Senhor, mas nós vamos lá para dar o nosso testemunho, para atraí-los. Assim Nosso Senhor fez. Nosso Senhor foi ao encontro de todos, mas de maneira particular e privilegiada ao encontro dos pecadores, como São Paulo hoje nos testemunhou. Que do alto Deus nos tome nas costas, nos ajude, seja a nossa luz, para que nós tenhamos esta coragem que Ele teve, de ir atrás de todos, porque desta maneira terá alegria, e alegria grande e infinita nos céus, porque como diz Nosso Senhor, no céu tem mais alegria por um pecador do que se converte do que por 99 justos. E que a nossa vida, a nossa pastoral, o nosso sermos discípulos missionários deste mundo, seja como aquela frase bonita do Cântico dos Cânticos, onde a amada, enamorada do seu amado, ela sai de noite pelas ruas, pelas ruelas e pede a todos: vocês viram o meu amado? Vocês viram o amado do meu coração? Que nós entremos na lógica de Deus. Cada pessoa é o amado do coração de Nosso Senhor. Que nós ajudemos Nosso Senhor a Ele encontrar todos, de modo particular os distantes e aqueles que se perderam, aqueles que deram as costas a Nosso Senhor. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Cançãonovaplay.com. Assine já!